Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no canal Tirando dos Óculos Romano e nessa série de vídeos que nós estamos falando sobre as heresias da teologia cristã, hoje eu quero falar algo para você também. As heresias são sempre focadas em destruir, desconstruir as leis, tentando desconstruir a lei para dizer que nós fomos libertos da lei. E não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós fomos libertos, sim, do pecado, dos dogmas da lei, mas não da lei que Deus instruiu para a vida. Isso não. Fomos libertos das leis orais que os homens inventaram, mas não das leis que Deus criou. Ok? E hoje eu vou tratar de um assunto que fala sobre a nova aliança, né? Porque a palavra de Deus diz que ele faria uma nova aliança. E nessa nova aliança, a teologia cristã diz que anulou-se tudo. Anulou o sábado, anulou as festas, que teria anulado tudo. E nós vamos mostrar para você que isso não é verdade. É mais uma heresia. Acompanhe comigo. Veja aqui, é utilizado 2 Coríntios 3, versículos 6 a 11, que diz assim, ó, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória de seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o Espírito da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aí entra as palavras aqui do... eu saí daqui. Aí entra as palavras aqui, né, do entendimento da teologia cristã. E ele diz assim, que aqui Paulo está comparando o ministério da morte e da condenação com o ministério do Espírito e da Justiça. O ministério da morte estava desaparecendo, mas o ministério do Espírito estava continuando. Mas qual era o ministério da morte e da condenação que estava desaparecendo? Aí ele diz, era o ministério gravado com letras nas pedras. Se cremos no Novo Testamento, temos que acreditar que a revelação escrita nas pedras do Velho Testamento, os 10 mandamentos, já morreu. Esta passagem afirma isso claramente, segundo o entendimento dele. Pois bem, só que não é essa a verdade. Eu já falei no vídeo anterior que se os 10 mandamentos foram extintos, então não tem por que condenar o ladrão, não tem por que condenar o adúltero, o assassino, o mentiroso. Então você pode fazer tudo. Porque se não tem lei, cada um faz o que quer. Se não tem lei, o ateu vive corretamente, o ateu não vai ser condenado. Por quê? Porque não tem lei. É isso? Ah, não, mas é só para quem crê em Cristo. Então, peraí, quem crê em Cristo pode matar, roubar? É isso? Não faz sentido. Agora, nós temos que entender o que Paulo está dizendo aqui. E a afirmativa dele aqui é que nós somos o que? Ministro, né? O qual, como está escrito aqui, ó, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Da letra. Não da letra, mas do Espírito. Então vamos entender o que isso significa. Vamos entender o que isso significa trazendo aqui para o contexto bíblico. Ok? É um texto um tanto quanto extenso e eu vou usar uma palavra do profeta
está lá no livro dos profetas. Aqui está. Isaías 56. Ele vai falar sobre essa nova aliança. Muitas pessoas, muitos cristãos acham que a nova aliança foi feita para o cristão, o não judeu. Mas não é isso que a Bíblia diz. Por mais de 20 anos de evangelho, sempre o que eu ouvi dizer é que a nova aliança é para o não judeu. Mas vamos prestar atenção no que diz a palavra. Veja só. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Qual é a salvação que está prestes a vir? Jesus Cristo. Isaías está falando de Jesus, ou de Yeshua. E a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma. Então, entenda por favor, a palavra está dizendo que a justiça de Deus está prestes a manifestar-se. Ok? Está prestes a vir. Então, nós temos que ter justiça e juízo. Por quê? Porque a justiça está, olha só, assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazer justiça. Porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Entendeu? A salvação, Jesus estava para vir. E aí ele fala, bem-aventurado o homem que guarda de profanar o sábado. O sábado faz parte dos mandamentos. E aí? Como que a teologia cristã diz que ele anulou? Você está falando, olha, eu vou mandar o Salvador, eu vou mandar minha justiça, mas vocês mantenham o juízo de fazer justiça. E aí ele diz, bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz ao Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Que aliança é essa? É a aliança de Deus. É uma nova aliança. Então, o que muda nessa nova aliança? Veja o que diz aqui em Hebreus. Veja o que diz aqui em Hebreus 8, do versículo 6 em diante. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Entenda que a gente tem que compreender que a primeira aliança, o homem tinha que derramar sangue. Né? O homem tinha que derramar sangue para ter o perdão de seus pecados. Mas agora não. Agora Jesus derramou o seu sangue. A primeira falhou porque os homens começaram a prevaricar, começou a comprar o animal, não se ofertava mais o animal que estava na sua casa, doméstico, que ele tinha um carinho. Ele comprava um animal lá que não tinha afeto nenhum, ele levava lá e sacrificava e estava tudo bem. Não funcionou. O homem não estava indo para o arrependimento. Ele estava indo para a questão de posse. Eu tenho posse, eu posso pecar mais do que quem tem menos posse. Porque quem tem menos posse, como que vai comprar um animal? Mas eu tenho, então, esse é o sistema. Eu peco e levo o animal.
Não, não era esse o Espírito. O Espírito era o homem se arrepender. E aí, voltando aqui, ele diz aqui, olha, e de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso é muito importante. Olha só, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eu quero que você entenda que a aliança não é com o cristão. A aliança não é com o gentil. Deus não tem negócio com o gentil. Ele está dando oportunidade para o gentil se tornar filho de Deus pela fé adotiva. A aliança que a teologia cristã se gaba tanto de ser detentor da nova aliança, não é? Ela foi feita, está aqui na Bíblia, em Hebreus, no Novo Testamento, se querem chamar assim. Olha aqui, e de fato, repreendeu, Paulo escrevendo aos Hebreus, repreendendo-os, diz, eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E como que essa aliança chega para nós, não judeus? Pela tribo de Judá em Cristo Jesus, descendência de Abraão, pela fé. Então nós não temos uma aliança para nós. Nós somos aproximados dessa aliança, como já falamos em vídeos anteriores. E aí diz, afirmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fez com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Aqui está falando qual que é a aliança que ele fará. Certo? Então vamos lá. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, não com qualquer pessoa, tá? Com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Peraí, não acabou as leis de Deus? É o Novo Testamento. Estamos falando do que o cristão chama de Novo Testamento. Se a lei foi abolida, está dizendo aqui que essa nova aliança, Deus vai imprimir na sua mente as suas leis? Também sobre o seu coração as inscreverei, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Compreendeu? Essa é a nova aliança. O que é a nova aliança? Feita com Israel. Nós fomos, a Bíblia diz, veja vídeos anteriores se você quiser, fomos aproximados à casa de Israel. Antes estáveis longe, sem Deus no mundo, sem esperança, sem salvação. Mas agora fostes aproximados à comunidade de Israel. Antes estáveis longe da comunidade de Israel. Agora fomos aproximados da comunidade de Israel. Essa é a nova aliança para Israel. Ok? Então, esta é a nova aliança. A nova aliança é Deus escrevendo as suas leis nas suas mentes e nas mentes e corações das pessoas. Vamos voltar para o texto. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor que de filhos e filhas. E o nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aí ele fala mais, ó, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para o amarem, e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Entendeu? Aqueles que abraçam a aliança. Deus está falando que traria, né? Faria uma mudança, e nessa mudança ele traria a sua justiça. E bem-aventurado os estrangeiros que vão se unir ao Senhor para o servirem e abraçarem a sua aliança. Todos os que guardam o sábado. É a nova aliança. Isaías falando sobre o Messias. Alguém vai discordar disso? Não tem como discordar. O sábado do Senhor continua santo. O sábado do Senhor é um diferencial. Aqueles que guardam a aliança, que abraçam. Abraçar é amar. Quando você abraça alguém, você ama alguém. Né? Você vê uma pessoa que você não vê há muito tempo na rua. Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu da mão. Oi, tudo bem? Tudo bem? Mas é quando é uma pessoa que você gosta, que tem uma relação com você, e você abraça aquela pessoa, porque você gosta daquela pessoa. Então, a palavra de Deus está sendo muito clara. Essa história de que, olha, tudo passou, tudo mudou, não. E eu quero que você preste atenção nesse final aqui, ó. Que ele está dizendo aqui muito claramente. Assim diz o Senhor, Deus que congrega os dispersos de Israel. Os salvos são os da casa de Israel. Ah, então é só judeu que você salvo? Não, da casa de Israel. Lembra, eu já falei isso no vídeo anterior. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve seu nome mudado para Israel. E aí ele diz, olha, assim diz o Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. O judeu que não creu em Cristo, ele foi sendo tirado, mas os judeus que creram em Cristo permaneceram. Paulo, Pedro, João, Tiago e tantos outros discípulos permaneceram, só que aí eles ficaram ali na árvore da salvação. E outros serão, né, outros zambujeiros serão enxertados nessa árvore. Aí o cristão que abraça a lei do Senhor. Não estamos debaixo da lei. Porque se estivéssemos debaixo da lei, quando todo dia íamos ter que matar um carneiro aí, um animal inocente para pagar os nossos pecados. A letra mata. Essa letra escrita em pedras, no passado, ela exigia o quê? Uma purificação para todo aquele que pecasse. E quando ele pecava, ele apresentava um animal para ser sacrificado. Essa letra ela mata. Ela separa as pessoas. Mas o Espírito com que Deus mandou Jesus para fazer essa nova aliança, ele faz o que? Olha, vocês continuam sendo pecadores, mas agora o sangue perfeito está em Cristo. Então, quando nós pecamos, temos fé que ele é justo para nos perdoar. Não precisamos de matar um animal inocente para pagar os nossos pecados. É o Espírito. Mas antigamente havia essa necessidade. Tinha que aspergir o sangue. Mas agora estamos no Espírito. Já falamos em vídeos anteriores. O animal não era qualquer animal. Era para ser um animal criado na sua casa, quando você tinha esse animal para sacrificar. Um animal novo de 1 ano, que provavelmente tinha até um carinho por aquele animal. Então não era para sacrificar só e aspergir o sangue. Era para a pessoa sentir, poxa, eu pequei, e estou derramando um sangue inocente por minha culpa. O espírito era esse, levar a pessoa ao arrependimento para que ela não fizesse, não cometesse mais o pecado. Essa lei, ela não deu certo dessa maneira. Então Jesus veio e fez o sacrifício perfeito. Agora, quando você peca, qual é o espírito? É não pecar. Pequei, se arrepende e não peque mais. Esse é o espírito. Antigamente era para ser dessa forma. A pessoa não ficava matando animal direto. O que aconteceu no final dos tempos? As pessoas não estavam mais levando seus animais
muito provavelmente, já estavam comprando no próprio templo, aquele comércio. Ah, você pegou, compra um animal aqui que você não tem vínculo nenhum, que você não tem nenhum... Você não cuidou desse bichinho, você não viu ele nascer. Você não teve carinho por ele. Paga aqui, você vai dar uma quantia de dinheiro, vai comprar um animal e vai levar para o sacerdote. Cadê o espírito de arrependimento? Não estava vendo. A letra estava só matando, mas não estava tendo o espírito, não estava levando o arrependimento da pessoa. Agora não. Agora, se Cristo está em mim, eu tenho que me arrepender quando eu peco. Ok? Então, a lei do Senhor não foi abolida. Ela foi ajustada para aproximar os que são de Deus e os gentios que não eram de Deus e passam a ser filhos adotivos pela fé. Filhos de Abraão pela fé. Ok? Até a próxima, em nome de Yeshua HaMashiach.